Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Estamos começando mais um Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 horas da manhã com muita informação, opinião, os comentários dos nossos comentaristas, sempre com muito conteúdo. Para nos auxiliar, já está presente aqui o nosso consultor, advogado, consultor do Ministério da Justiça, professor Fábio Varga. Bom dia, professor. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Washington. É um prazer participar do programa para debater os assuntos atuais aí. Tá certo, então. No outro lado, na ponta da linha, lá de São Vicente, falando direto conosco aqui, o sindicalista Washington Vicente. Bom dia, Washington. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todo Fábio. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os comerciários da Baixada Santista. Iniciando aí mais uma temporada de quarentena, né? Mais uma. Vai até o final do mês agora, né? É. Essa nova fase. Sabe lá Deus quando vai terminar isso, viu? Aliás, o professor Fábio cancelou a viagem que faria no sábado para Brasília. Ia lá para aquele churrascão, mas de última hora acabou cancelando, né, Fábio? Não, de jeito nenhum. Não tinha passagem para Brasília, não. E o presidente disse que era fake, né? Depois que pegou mal lá a churrascada, ele disse que era fake e cancelou a churrascada. Né? Mas com isso ele se compromete, né? Porque esse negócio aí, tem a CPI da fake news. Tem um inquérito no Supremo da fake news também. E o homem disse que propagou uma fake news no Twitter dele, nas redes sociais dele. Fica complicado, hein? Fica. Ultimamente ele tem uma atrás da outra, né? Quer dizer, são situações que parece que não tem fim. Mas, enfim, essa churrascada não ia pegar dele. O curioso é o seguinte, é que ele no sábado estava andando de jet ski lá no Lago Paranoá, e quem se manifestou sobre isso foi o ex-presidente, hoje senador da República, o Fernando Collor de Mello, né? Ele falou, se continuar assim, vai cair. Falou quem tem propriedade no assunto, hein? Tem propriedade no assunto. Mas é o tal negócio, né, Arnaldo? Agora, falando um pouco mais com seriedade, o impeachment é ruim, né? É ruim para o país, né? Mas é que existem situações em que é uma sucessão de erros do presidente que eu tenho visto, que de fato é prejudicial também para o país, muito prejudicial, né? Então, ele vem numa atuada, ele é um apostador, está apostando em coisas que contra as evidências, contra a ciência. Então, realmente está um momento muito difícil e complicado para o Brasil. Né? É verdade. E outra coisa, Washington, ontem lá na porta do Palácio da Alvorada, ele foi confrontado lá por uma pessoa, um popular, que não necessariamente aqueles seguidores dele. E o homem falou, olha, a população quer o impeachment, quer a sua renúncia. E ele disse o seguinte, não, eu fico até janeiro de 2027. Ele está muito confiante que vai ser reeleito, hein, Washington? Já tá fazendo pré-campanha, na verdade, né? E o pior é que ele está fazendo seguidores, né, Heraldo? De tanta asneiras que ele acaba falando, o nosso ministro da Economia já está seguindo o mesmo bonde, né? A última reunião que ele teve aí com um grupo de bancos aí, ele chamou a população de 200 milhões de trouxa, né? E depois ele está fazendo igual o presidente. Primeiro eles falam e depois eles tentam corrigir o que falou, né? Então ele já está fazendo seguidores lá no governo, né? Antigamente era só ele que falava as bobagens, depois veio o ministro da Educação seguindo,
e agora, infelizmente, o Guedes. Eu não sei não se o Guedes já não está se preparando também para puxar a carroça dele, viu? Não sei não. Porque o que se fala, na verdade, a fritura da vez agora é o Guedes, né? Até porque há 2 semanas atrás, quem lançou um pacote econômico aí foi o tal de Braga lá, e outros ministros lá, Marinho, tudo os milicos, né? Os ministros milicos. E o Guedes falou que não era bem assim e tal. Mas é aquela história, né? O próprio Bolsonaro se encarrega de colocar a gasolina na fogueira e espera os outros acenderem depois. O outro É, fato que chamou a atenção também é uma reportagem do Estadão esse domingo, que o cartão corporativo do presidente estourou, né? Ele gasta por mês, em média, aí 709 mil. E o que me chamou a atenção é que ele disse que estourou e gastou muito porque teve aquela locação de aviões para ir para a China para buscar brasileiros. Eu não acredito que isso aí essa despesa saia do cartão corporativo do presidente da República. Isso aí é uma despesa do Estado brasileiro, e não do cartão corporativo dele. O cartão corporativo era para uma despesa assim, é, ordinária do ocupante do cargo, né? Agora dizer que pegou o cartão dele para buscar o brasileiro que está lá na China, em Wuhan, Quer dizer, foi fretar avião, passou o cartão lá no guichê, né? Quer dizer, né? Isso não existe, né? Isso não existe. sabe o que acontece? É que aquele que ele pode gastar 24 mil por dia, sem justificativa, estava sem limite também. Ele usou o outro, entendeu? Bom. Então, Não foi o que ele falou? Que ele tem um que ele pode usar 24 mil por dia, sem falar para que serve, e ele nunca usou R$ 1. É verdade. Agora, é aquela história, né? O diabo, esse maldito cartão, não precisa dizer onde é que está gastando, né? Né? É ilimitado e fica lá. Olha, gastou tanto. Num mês pode ser R$ 1.000, no outro mês pode ser 500, 700, 800, 2 milhões, e não precisa dizer de onde veio, para onde vai e tal. Quer dizer, conseguiu gastar mais do que a Dilma, de que o Temer, de que o Lula. É uma gastança geral mesmo. Agora, eu acho, Heraldo, que o presidente ele perde uma chance muito grande de visar 2022, que é, na verdade, a intenção dele. Então, numa hora que ele teria que liderar o país, que ele teria que encarar toda essa situação de frente, de forma responsável, ele mete o pé pelas mãos e deixa de aproveitar uma chance que teria dele mostrar realmente que ele é capaz de liderar o país e de ser presidente da República. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o contrário, né? São situações extremamente desagradáveis, incitando a população. Aí ele diz que não incitou, que ele foi lá porque o povo está lá, só que ele sabe que aquele tipo de manifestação é contra os outros poderes, as outras instituições. E, na minha modesta opinião, acho que não é por aí que nós vamos resolver o problema. Né? Não é por aí. É verdade. Então, quer dizer, são situações que só faz o país andar para trás. Né? Você tem toda a razão. Lá atrás ele teria que ter chamado os governadores e falado, olha, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, não vamos fechar tudo, vamos deixar abrir um pouquinho, essa coisa toda, né? Vamos ver onde é que se precisa mais de dinheiro, os estados aí do Amazonas, Pará, essa região. Mas não, ele fica, gripezinha, essas bobagens. Quer dizer, o que aconteceu? Estamos aí com quase 12 mil mortos, né? Numa situação terrível, e até os nossos vizinhos aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, estão querendo fechar a fronteira. Esse pessoal que trabalha, que precisa cruzar essas fronteiras, principalmente caminhoneiros, estão sofrendo, né, uma espécie de isolamento mesmo, né? Placa de brasileiro, o pessoal lá da Argentina, Paraguai já fica preocupado, não, descarrega aqui, vai embora, não fica não, vai embora. É claro que a gente também não pode ser ingênuo de saber que numa situação dessa todos os políticos se aproveitam de alguma forma. Lógico. Né? Para poder, enfim, suas carreiras políticas dar alguma alavancada. Mas é o que você falou, numa situação dessa tem que esquecer a política e se voltar
para resolver o problema, se organizar, se reunindo com os governadores, com prefeitos, com cientistas, com gente que está combatendo de frente, né? Mas ele prefere ir por um outro caminho, ele aposta num outro caminho que de fato não tem como acreditar que aquilo é possível. Quer dizer, contra evidências, não dá para ir contra as evidências que estão aí. Não é o Zé da esquina, o João que está falando, são cientistas renomados, são cientistas do Brasil, inclusive, renomados. Em Campinas tem um centro muito grande de pesquisa da vacina, enfim, são pessoas, são técnicos habilitados e que não estão fazendo política, estão simplesmente analisando a situação e tentando da melhor forma combater isso. Então, como é que pode vir um cidadão que é presidente da República dizer que isso aí não tem importância nenhuma, que já está passando, que isso já passou? Quer dizer, ele, na verdade, está preocupado só com 2022, com os números da economia e ponto final. Agora, não é? Agora, a flexibilização vertical, ela tem que ser interessante também, porque a gente não pode parar. Tem o problema da economia, das pessoas que precisam trabalhar. Mas isso também precisa ter um plano. Não adianta, para ele, flexibilização vertical é simplesmente voltar à vida normal. E aí a coisa vai complicar de vez, né? Vai piorar, vai piorar. O Washington, realmente, ele perdeu esse protagonismo e contraria, o que a gente vê, contraria até o próprio guru dele, que é o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Né? O Trump falou, não, a situação é séria, realmente, ele está com um problema até na Casa Branca, né, de assessores diretos dele lá, e defende que haja realmente esse isolamento. E o Bolsonaro vai na linha contrária, quer dizer, até isso ele perdeu, correndo o risco de ter até uma certa retaliação dos Estados Unidos. Alguns estados já não querem, né, receber voos do Brasil, porque nós estamos num crescimento muito grande dos contaminados aqui no nosso país. A Constituição é clara, né, Heraldo? Ela delega poderes aos entes da federação, e os entes da federação, nesse caso, os estados e os municípios, ficaram esperando uma definição exatamente do governo federal, que não foi tomado. O governo federal, na verdade, jogou o oba-oba para cima. E aí os estados tomaram a frente, que a Constituição também dá essa liberdade, né? Dá essa independência, e aí ele achou que tinha que tomar a decisão seria o governo, mas aí tardia. Na verdade, o governo fez o que Espanha fez, o que Itália fez. Decisões tardias. E assim, o isolamento, eu acho que assim, o isolamento ele vai demorar muito mais tempo. Já tem resultados aí que onde teve flexibilização, como na própria Itália, na própria China, já aumentou o nível de contaminação. Ou seja, o vírus não vai embora assim da noite para o dia, enquanto realmente não tiver uma vacina efetiva. Eu acho que o governo tem que concentrar esforços para acelerar a produção de uma vacina que realmente elimine esse vírus. Ou, né, o discurso dele é 70% da população vai pegar esse vírus. E não tem nada provado que quem pega o vírus uma vez não pega a segunda. Não tem nada provado ainda. Então, o risco é eminente. Você vai ter, porque não deixa de ser uma gripe. Só que é um vírus fatal. Quem tiver com a sua saúde debilitada pode ter certeza que a probabilidade de vir à morte, ela é grande demais. Não, e ele aposta numa outra coisa, diz o seguinte, né? Tem mais de 60 anos, vai morrer do mesmo jeito. Então, mas a quantidade de pessoas que estão morrendo vem de todas as faixas etárias. E se prevalecer essa situação, dessa defesa dele, de que tem mais de 60 anos, vai morrer mesmo, o país já não é um país tão jovem como se falava antigamente. Se morrer toda a população de idosos a partir de 60 anos, meu amigo, você vai quebrar também a economia como um todo, porque quem produz muito mesmo ainda no país são essas pessoas com mais de 60 anos. É o cara que trabalha, é o cara que é empresário, é aquele empreendedor. Toda essa gama de pessoas, quer dizer, não pode minimizar dessa forma. Não adianta. Ou ele está pensando que quanto mais velho morre, menos eu tenho despesa com a Previdência. De repente, até tem esse tipo de pensamento. Porque, assim, por que ele não se expõe junto à população que diz que tanto aclama a ele, a esposa dele? Você já viu ele lá na porta do Planalto com a esposa dele? Ele vai com a filhinha dele.
porque ainda ela não tem noção do que está acontecendo e ele tem controle. Por que ela não vai estar exposta? Não vai. Agora um dos maiores absurdos que eu vi ultimamente das falas do presidente foi quando ele chega, acho que foi quando o Mandetta saiu, que ele diz o seguinte: não, olha, isso aí nós temos que tocar, economia, é isso mesmo, e se der errado, põe no meu colo. O que significa isso, põe no meu colo? O que é isso, né? Põe no meu colo. Quer dizer, morrem milhões de pessoas e põe no meu colo. Põe na minha conta. É um verdadeiro absurdo, quer dizer. Ele fala de um jeito como se estivesse falando aí sei lá, de gado, enfim, são pessoas, né? E o que você falou, Washington, ele me parece que ele faz cálculos frios. Eu vou perder aqui, vai morrer tantos aqui, isso depois que passar as pessoas tendem a esquecer, e eu vou ter um número no final que a economia é X e morreu só isso. Então parece que ele pensa dessa forma, né? Só visando a reeleição. Agora, é uma responsabilidade muito grande tratar isso da forma que está sendo tratado, na minha opinião. Bom, falamos rapidamente no começo do programa que os governos de vários estados prorrogaram o período de isolamento, São Paulo também. E hoje começa em São Paulo, na capital do estado, né, o chamado rodízio. Só podem circular veículos referente ao final da placa. Hoje, como é dia 11, só os veículos de final de placa ímpares, né? E amanhã os pares. Quer dizer, uma decisão lá do prefeito Bruno Covas, que a gente não sabe qual é a eficácia que vai ter também, porque, na verdade, é o seguinte, está todo mundo, né? As principais cidades aí estão se afastando do isolamento. Basta ver que ontem no Guarujá teve um futebol, e gente pra caramba lá na torcida e tal, festejando, pulando, um em cima do outro, a coisa de doido, rapaz. Na verdade, as pessoas estão se cansando, né, de ficar em casa, né? Mas tem que evitar esse isolamento de qualquer forma, né? E as pessoas, o problema é que não estão aguentando mais. Agora, esse rodízio do São Paulo do Bruno Covas, me pareceu num primeiro momento assim um pouco contraditório, porque a partir do momento que ele fala que a chapa tal está liberado para rodar, a chapa par, por exemplo, nos dias pares, talvez aquelas pessoas que estavam ficando em casa falam: opa, eu estou liberado, minha chapa está liberada, eu vou sair. Quer dizer, então me parece um pouco contraditório nesse sentido. Não sei, eu não sei qual eficácia de fato vai ter esse rodízio, viu? Eles têm aqueles dispositivos aí que medem, né, o índice de população na rua, essa coisa toda. Vamos ver esses primeiros dias aí para ver se isso aí realmente funcionou. Mas é o que você falou, né? Tá liberado, eu vou. Ou então o cara tem 2 carros, ou ele vai com o vizinho, né? O vizinho é placa ímpar, eu sou par e tal, e a gente sai junto. Cada dia sai o carro de um. Em vez de ter uma pessoa no carro, tem 2. Talvez o prefeito esteja contando com o bom senso, e aí é que é o problema, né? Aí é que é o problema. Infelizmente, a população, questão de bom senso com a população, fica difícil. Fica difícil. Porém, assim, não defendendo o governo de São Paulo, nem o Estado, né, porque eles estão trabalhando em conjunto, mas eles estão, a cada semana, pelo menos, tentando uma alternativa. Até agora, não acertaram. Eles acreditam que, com esse tipo de rodízio, quem utiliza veículo próprio não vai usar transporte público, eles acreditam, pelo menos isso. A população, ao contrário, né, dizem que vai aumentar a aglomeração no transporte público, e a gente sabe que quanto mais pessoas no pequeno espaço, o risco é maior. Então eles estão torcendo que as pessoas tenham esse medo, né, de aglomeração e realmente não utilize, né? Só que assim, a maioria dessas pessoas que estão frequentando aquele centro, aquele miolo, é porque está funcionando. Por que não põe uma fiscalização mais rígida? Porque pegar Santos, São Vicente,
Você pega boteco meia porta, já viu boteco meia porta? Lojinha meia porta, como se diz, esses shoppings que são vários box meia porta. Ah, para, né? Aí você vai no inglês ver. Ou faz isolamento, faz isolamento. Ou assume o decreto que a coisa está séria, enquanto algum ente da sua família realmente não pegar a doença e ver que o negócio é grave, porque assim, todo mundo quer ver a economia girar, mas ninguém vai conseguir contar dinheiro sem respirar, isso pode ter certeza. Inclusive, tem vários vídeos na internet, na verdade não é mais nem motivacional, né? É institucional. Quando alguns empresários, não sei se é empresário propriamente dito ou se são autores, fazem um comentário a favor da economia e depois ele pede para ele escolher 3 pessoas para ser contaminado com o vírus, e quando ele olha, as 3 pessoas é da família dele. Aí ele fala, minha família não. Só a tua família não. Agora o teu empregado pode e os outros podem. Aí não, né? Então quando a pessoa sente na pele, aí começa a pensar diferente. Nesse sentido tem um vídeo do governo de Teresina, se não me engano, é muito interessante, né? É esse mesmo, é esse mesmo, né, é esse mesmo. são vários Eu empresários falando, cidade, não, tem que abrir, tem que funcionar, já que já se viu, a economia não pode parar e tal, se não tiver o trabalhador, não vai... Aí mostra, né, pessoas dessa mesma família desses empresários e falam, bom, agora você escolhe quem desses aqui a gente vai poder internar, porque só tem uma vaga no hospital. Não, e tal, mas minha família não, pô, tem que internar todo mundo. Se todo mundo estiver doente, tem que internar todo mundo. Mas, amigo, o problema não é o não sair para a rua, é que não tem vaga. Se todo mundo sair, todo mundo vai ficar doente, né? O número de doentes vai ser maior, e você como é que você vai encaixar essas pessoas nos hospitais? Veja que os prefeitos, os governadores já estão querendo entrar até na rede pública para requisitar os leitos de UTIs dos hospitais particulares. A situação realmente está se agravando. Essas vítimas que aumentaram as estatísticas nesse final de semana são exatamente quem? São exatamente aquelas pessoas que se falou na Páscoa para ficar em casa, mas não, resolveram todo mundo passear, sim, comer ovinho de Páscoa, essa coisa toda na rua. Né? E teve um exemplo, Heraldo, mais de um exemplo no nosso país, e um dos exemplos que mais chamaram a atenção foi em Blumenau, que resolve, não sei se vocês viram isso, Washington, abriram o shopping em Blumenau, as pessoas foram... Foi. E subiu 160% o número de infectados, em uma tarde. Quer dizer, então são exemplos que estão na nossa cara aí, passando todo dia, que a flexibilização, se houver, ela tem que ser muito bem estudada, ela tem que ser muito detalhada, porque senão isso vai se alastrar de uma forma que aí que vai ter que ter o lockdown mesmo, aí eu quero ver como é que nós vamos fazer. Uhum. Aí vai complicar de vez, né? Quer dizer, são exemplos que estão aí para mostrar que não adianta querer antecipar essa volta. Precisa ser gradativo e com muito cuidado mesmo, viu? Porque o Washington mencionou a questão do boteco meia porta, é uma verdade, eu tenho visto. De 2 em 2 dias eu vou até a minha mãe para levar uma coisinha para ela lá, padaria, essa coisa toda. E a gente vê nos bairros o boteco meia porta mesmo, é meia porta, a mesa do lado de fora, e 10, 15 pessoas ali com o seu copinho e tal, sem máscara, sem nada, tudo na maior farra, na maior festa. Quer dizer, meu amigo... E até nos deliveries, Heraldo, quando você vai buscar alguma comida, alguma coisa, delivery não, quando você vai buscar no restaurante, você vê ali... E as pessoas, enquanto esperam, estão lá dentro, tomando uma cerveja. Cantinho, o reservado, né? O reservado. Não se leva a sério, é impressionante. É verdade, o cara sempre dá um jeito, né? Dá um jeito. E nessa linha toda aí, o brasileiro também ele é muito criativo, né? Tá todo mundo falando em lockdown, não sei o que e tal. E o brasileiro já começou a dizer, né? Mas que diabo que é esse lockdown aí? É o parente da Black Friday? Como é que é isso? Agora, a tradução mais criativa que eu achei foi tranca-rua. Uhum.
Tranca a rua. Tranca a rua. E aqui, por exemplo, estão falando em lockdown em Niterói, né? Em Niterói vai ter o lockdown e tal, e se as pessoas estiverem na rua vão ser multadas em R$ 200. Isso aí não é lockdown. Lockdown é o que aconteceu na China. Se o cara põe o pé na rua, ele está roubado. A polícia vai lá e encarcera o cidadão. Quer dizer, não estou dizendo que tem que ser dessa forma, mas estou dizendo que o lockdown nosso também vai ser um lockdown meia boca. Quer dizer, só vai aumentar o valor da multa, mas as pessoas vão continuar indo e a fiscalização é impossível de você fiscalizar uma cidade inteira. É impossível. Então você tem que contar com o bom senso das pessoas, que é um problema nosso. Né? É verdade. Aí você abre o jornal hoje, por exemplo, o Jornal da Tribuna está mostrando lá a Praia de São Vicente, várias pessoas andando e tal, tem até um andando de paraglide lá, essa coisa toda. Mas eu tenho aqui as minhas dúvidas, por exemplo, se você está na praia, se está surfando, está andando com isso aí, será que você corre o risco realmente de se contaminar? Porque você está sozinho, você está no marzão lá, surfando sozinho, será que tem? A não ser no deslocamento, né? Quando você... O chegar até a praia e depois sair da praia, essa coisa toda, porque você passa por vários locais, aí sim. Mas logo no começo, eu achei estranho quando se proibir as pessoas de irem à praia, porque a gente já estava no final do verão, já tinha acabado todo, não era mais aquela concentração, era um ou outro, bem esparso, né? Ninguém não está em aglomeração. Mas as autoridades dizem que não pode, que não deve, que há um risco muito grande. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Olha, Heraldo, na verdade, assim, o que aconteceu na Coreia, foi na Coreia do Sul. A única alternativa para que se pudesse, que nem o prefeito aqui de São Vicente, dois surfistas não surfam na mesma prancha, nem na mesma onda. Correto. Só que eles não ficam o dia todo na água. Eles saem, eles batem o papo, eles fazem um exercício nos equipamentos de academia que normalmente tem e tal. Se você tem, por exemplo, num local, no mínimo, no local da praia, alguma câmera infravermelho que meça no mínimo a temperatura do cidadão, você já tem um primeiro diagnóstico, que é o que acontecia na Coreia do Sul. Tinha um sistema fantástico, que ele conseguia medir a temperatura de tudo que a população que estava circulando naquele centro lá, né? Naquele centro. Porque assim, tudo bem, periferia, mas uma hora sempre quem é da periferia vai no centro fazer alguma coisa. Então é ali que você pega o cidadão. Então se você começa a ter algum equipamento que faça esse tipo de vigilância, porque raramente a pessoa fala assim, eu não tive febre nenhuma. Tudo bem, tem o assintomático, que ele não sente nada e ele transmite. Isso é fato. Tanto é que você pega dentro de uma família, um pega e os outros não pegam. Peraí, mas conviveu o mesmo período ali dentro e só um manifestou. Porque o vírus é que nem vocês falaram agora. O da Páscoa tá sofrendo agora. Não é uma coisa assim, eu saio hoje e amanhã ele desenvolve, em 7 dias ele tem o desenvolvimento do 8º ao 15º, é a fase mais difícil, na verdade, do controle. Na verdade, o isolamento é exatamente isso, evitar essa fase do 7º ao 15º dia, porque aí realmente dá colapso no sistema de saúde. E mesmo requisitando os hospitais públicos também, que não tem, também a ala de UTI também não é tanto assim, né? Ninguém, por melhor que seja o hospital, eu acho que não chega nem a 10% do seu quadro de UTIs. E não tem aparelho para todo mundo. Então vai ficar escolhendo quem que vai usar o aparelho. E olha só, e nós ainda temos a vantagem. Sempre reclamamos do SUS, mas o SUS está salvando vida. Hoje nos Estados Unidos morreu o que morre, porque lá não tem um sistema de saúde gratuito. É verdade. Quem diria que nós íamos um dia elogiar o SUS? É verdade. Olha, merece os elogios. Né? O Obama que tentou fazer uma espécie de SUS nos Estados Unidos, né?
Obamacare, que era um sistema de saúde que foi muito atacado pelo Trump na campanha dele, essa coisa toda, né? Foi Era atacado. pelo Trump, né? Ele não queria É, mais isso aí, né? Investir dinheiro na saúde lá dos que porque menos condições. a indústria do remédio é muito poderosa, né, Heraldo? Pô, Quer dizer, então é claro que houve uma resistência muito grande. E é o que você falou, morreu muita gente porque não tem um sistema único de saúde para atender a população. Lá, o meu irmão mora lá nos Estados Unidos há muito tempo, e ele sempre fala isso. Se o cidadão não tiver condição de pagar lá um plano de saúde, ele está, de fato, em maus lençóis. Quer dizer, num país de primeiro mundo como é os Estados Unidos, né? é verdade. Quer dizer, mas a indústria de remédio, essa coisa toda lá é muito forte, é difícil derrubar. Bom, vamos chamar uma matéria agora, o Daniel Fagundes. Estudo revela que doença está descontrolada em 16 estados. Um estudo realizado pelo Imperial College de Londres revelou dados sobre o novo coronavírus no Brasil e recomendou que o país, o epicentro da pandemia na América Latina, deve ter ações mais duras para evitar a propagação da doença. A estimativa é que 10% da população do estado do Amazonas e mais 3% das pessoas nos estados do Pará, Ceará, Rio de Janeiro e de São Paulo já contraíram o vírus. Nos 16 estados contemplados pelo estudo, a taxa de reprodução está acima de 1, o que significa que o vírus ainda não está controlado e a contaminação continuará subindo. Outro dado preocupante mostra que a taxa de mortalidade por causa da Covid-19 em cada estado varia entre 0,7% e 1,2%. O resultado representa mais de 1 milhão de mortes no país caso toda a população fosse infectada, considerando o cenário mais otimista. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Tá aí, foi o que nós falamos, realmente, né? E hoje começa a terceira fase da campanha contra a gripe, né? O influenza vírus H1N1, o A e B. Né? Essa terceira fase vai até o dia 17 de abril, com foco nas pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias. E a segunda etapa vai de 18 de maio até 5 de junho. Né? Aí estão incluindo professores, redes públicas e privadas, e, novamente, adultos de 55 a 59 anos, que os idosos a partir de 60 anos já teve essa primeira fase. A gente só espera que agora não falte mais a vacina, né? Porque na primeira fase foi um terror. E foi exatamente na fase mais crítica aí da pandemia, onde o drama das pessoas e a desinformação, ninguém sabia o que estava acontecendo, era maior. Falavam para ficar em casa, aí anunciam, vá se vacinar. Aí a pessoa ia se vacinar, chegava no posto de saúde e não tinha vacina. Inventaram o diabo do drive-thru também, os carros paravam na porta, quer dizer, o governo do estado liberou 10 dosezinhas para cada um desses locais e congestionamento, pessoas e tal, uma baderna total. A gente espera que agora tenha vacina para todo mundo, porque ela não previne o coronavírus, mas evita a gripe, que a gripe também já é um fator de levar as pessoas para os hospitais. Então, ser prevenido contra isso já é um grande avanço. Já se vacinaram aí os amigos, não? Já. Eu não. Você não está naquela estatística dos que não acreditam em vacina, né? Não acredito. Não, na verdade, assim, todo ano, como a nossa sede do sindicato fica ali na Tororó, eu sempre tomo naquela policlínica ali do morro, na subidinha ali do Monte Serra. Como ficamos no isolamento social, falei, eu não vou sair de casa aí tomar a vacina. Primeiro que assim, eu ainda sou meninão, tô com 49 anos, né? Fui levar minha sogra, dei vacina à minha sogra, mas não deixaram eu tomar porque eu era novo. A preferência era para os mais idosos. Falei, vou esperar uma hora que liberar, né? Porque aqui em São Vicente o volume é mais controlado. Em Santos você até consegue, mesmo você não estando na idade, eles ainda te dão
Nas policlínicas lá eles te dão a vacina. Aqui em São Vicente não deram. Mas assim, na verdade, o contágio pelo vírus, desde o início, ele vai aproximar 1%. Ele está falando de 0, tanto a 1,2%, mas a média vai dar 1% de atingimento da população, seja país, seja estado, seja município. E houve 2 recordes, né? 2 recordes. A vacina contra a gripe, recorde total, porque antigamente sobrava, ninguém queria tomar vacina. Ou seja, apareceu gente para tomar vacina pelo ladrão, por isso que faltou. Segundo recorde, os R$ 600. Como tinha como que era, o que eles chamaram mesmo? Os esquecidos. Como tinha gente esquecida, né? Mais de 50 milhões de pessoas esquecidas nesse mundo afora. Os invisíveis, eu acho. Invisíveis, não esqueci. O nome é tão feio que até esqueci, na verdade, o nome. Invisível. Já pensou? Agora passaram a ser visível. O que deu visibilidade? Título de eleitor. Olha. Seu RG. O RG não foi problema para ele sacar. O CPF não foi problema dele sacar. O CPF. Mas foi o título. O título era o seu problema, porque você não votou. Quer dizer, então você vê como que é o país, né? A pessoa passa a ser visível por causa do título de eleitor. E você vê mais de 50 milhões de pessoas para receber, que segundo o presidente da Caixa está tudo resolvido. Coitado, só ele acha isso. E não está, né? Não está resolvido nada. Pagaram só a primeira parcelinha. E outra coisa, Geraldo, e numa situação dessa de emergência, a obrigação do governo federal ajudar a população, tem que abrir os cofres mesmo. Acho que sempre arrecadou. Exatamente, arrecada muito. Então, numa situação dessa, é obrigação da União socorrer, sim. Né? Tudo bem, está tendo aí, parece, no primeiro momento, que tem a boa vontade, mas começou, como o Washington falar, a esbarrar num monte de coisa, e aglomeração na porta da Caixa Econômica, quer dizer, isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, e essas pessoas dependem fundamentalmente dessa quantia. Eu tenho dito já há algumas semanas, umas 2, 3 semanas, que essa choradeira de prefeitos aí, ela não me convence, porque tem muita empresa, tem muita gente ajudando, fazendo contribuições, né, para comprar equipamento, para comprar máscara, para comprar respirador, para instalar hospital, para fazer um monte de coisa. Então, esse negócio de dizer que prefeituras e governo do estado estão gastando mais é mentira. Então, como o Fábio falou, o governo pode sim ajudar essas pessoas, principalmente os chamados invisíveis. Né? Exatamente. Que era o pipoqueiro, era o cara que vendia não sei o quê, uma quinquilharia aqui, acolá. Esse aí está completamente abandonado. Então, não adianta vir prefeitinho chorar, dizer que não tem, que é mentira. É mentira. Muitas empresas, muitas de pequenas a grandes, estão colaborando, né? Principalmente nessa área de saúde, aí, com equipamento, com um monte de coisa. Então, tem dinheiro, sim, para socorrer essas pessoas. Agora, claro. O que tem de prefeito e governador malandro, também ganhando dinheiro aqui com a crise, esses caras tinham que queimar em praça pública. Não, é verdade. Foi o que eu falei no começo da nossa conversa aqui. E também, do outro lado, nós temos que não ser ingênuos de perceber que também tem gente que está fazendo política na crise. Ao mesmo tempo está traçando um plano, mas também está de olho lá na frente. Então precisa, de fato, ter uma fiscalização rígida esses valores também que estão sendo recebidos, né, pelos governos dos estados. Tem que ser fiscalizado para que não haja desvio de verba, né? Você não vê a prefeitura convocando para criar um comitê de fiscalização, né? Vamos criar um comitê para fiscalizar o destino. Ninguém fala, porque esse dinheiro vai vir, né? Tanto é que o presidente já andou falando, né? Tanto é que o advogado-geral da União já está abrindo aí contra alguns governadores, já saiu aí falsidade aí de desvio das verbas. E vai ter muito.
Vai ter muito disso. E aqui em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo está fazendo uma recomendação às prefeituras para que os seus sites oficiais coloquem lá todos os gastos, né, que estão sendo efetuados aí com o problema aí da pandemia, né? Tem que ter realmente essa transparência, porque do jeito que está, meu amigo, está entrando muito dinheiro, é dinheiro federal, é dinheiro privado, e a gente não está vendo a prestação de contas. Precisa ter a prestação de contas. Exatamente. Você tem uma ideia, por exemplo, os jornais de hoje também estão dando que o governo federal liberou 38 milhões e 700 mil só para Santos, para utilizar nas obras de drenagem lá da Zona Noroeste. Eu acho que é jogar dinheiro fora. Não adianta você colocar essa dinheirama toda em Santos, porque se você tem uma única bacia que pega Santos, São Vicente, pega um trecho de Cubatão, como é que você vai gastar só em Santos? Se não tem um planejamento integrado dessas demais cidades. Onde é que está o Condesb, que não vê esse tipo de coisa? Quer dizer, é dinheiro para a prefeitura gastar para fazer a alegria de prefeito e a alegria de empresário, de empreiteira? Só pode ser, porque não adianta, meu amigo. Heraldo, quantos anos a gente não escuta na solução da Zona Noroeste? Exatamente. Quantos anos a gente não escuta isso e o problema continua lá, né? Da drenagem lá, das enchentes na Zona Noroeste. E os problemas estão lá, continuam lá. Santos Novos Tempos, aquela coisa toda. O Washington sabe bem dessa situação, porque ele mora na cidade náutica, não é isso, Washington? A gente fala São Vicente e Santos, a divisa e a igualdade na parte de enchente é igual. Eu costumo dizer, o nosso problema aqui chama-se Bacia do Catarina. Lá é a bacia da Zona Noroeste. Na verdade, só vai resolver quando os dois governos, junto com o governo do estado, resolver o problema das palafitas que existe na entrada dos canais. Na entrada dos canais, eles precisam ser feitas barragens. Lá que tem que ser feitas as barragens, as comportas. O canal o Panamá conseguiu fazer o segundo canal e a gente não consegue fazer uma barraginha que seja. Porque porque assim, o que acontece? Quando tem ressaca, a ressaca do mar, orla praia, ela vem, mas ela chega só até uma certa distância, não é ela que chega na Zona Noroeste. A Zona Noroeste, ela vem por trás, pelo lado maré. E se a gente não fizer uma barragem ali, tanto pela área de São Vicente como a área de Santos, que são os dois canais que dá entrada, principalmente da área periférica, tanto de Santos, que é a Zona Noroeste, como de São Vicente, não vai se resolver. Só que se resolver, infelizmente, não vai ter nunca recurso. É igual o Nordeste. Há quantos anos a gente vê recurso para seca? É verdade. É verdade? Enquanto, não é defendendo mais uma vez, enquanto a transposição do Rio São Francisco era a solução simples. Mas parou. Por quê? Porque as políticas públicas de Estado que tem que ser contínua, independente do governo, não me interessa, não é meu governo, para aqui e acaba. E política de Estado, ela tem que ser independente do governo, ela tem que ser contínua. Eu acho que isso deveria ter uma lei que deveria ter continuidade. Assim, você assumiu, você pega daqui até lá. Você tem que ter um programa de continuação. Senão vai ficar sempre assim, um começa, outro para. Por isso que essas obras públicas ficam abandonadas aí. E, eu não sou o pai. Cria, outro cria. Infelizmente. A verdade, o Washington falou bem. A verdade é que enquanto não tiver uma reforma política, os problemas vão continuar os mesmos, né? Essa é uma ideia boa sua, viu, Washington, de ter de repente, um mecanismo de continuidade em determinada obra, numa determinada situação, para que aquilo fosse até o final. É interessante. Você vê, 40 milhões, praticamente 40 milhões, 38,7 milhões, para a obra de drenagem só na Zona Noroeste. E depois, São Vicente, ali. E o trecho de Cubatão que pega também, pega Jardim Casqueira, essa coisa toda. Não tem sentido. Agora eu acho que está sendo muito crítico, porque nós fizemos aí os bags na ponta da praia, tá certo, segurou a ressaca, mas foi feito.
Olha, Heraldo, Deus, ninguém segura Deus. As forças de Deus, ninguém segura. Tá? Você pode minimizar alguns impactos, mas nós nunca saberemos como que vai ser o impacto da próxima ressaca, infelizmente. Isso pode vir a acontecer, mas a gente pode amenizar. A gente costuma dizer o seguinte: se aqui, com a maré alta, ela chegar no meio-fio, não é alagamento. E no meio-fio todo mundo passa. Agora eu não posso passar com a água na cintura, com a água acima da roda do carro, com a casa do cidadão, a água entrando pelo banheiro, pelo esgoto. Isso que não pode acontecer. Ah, mas eu vou cavar o canal. Daqui a pouco tá chegando lá no Chapão, de tanto cavar o canal. Não adianta, isso é para enganar. O curioso é que ninguém falou nada dos bags, né? A Prefeitura de Santos não falou nada, lá o secretário. Gastaram uma nota naquele. Custou caro, viu? Sim, Meu amigo, encher um saco de lona com areia e jogar no mar, até o siri vai comer o saco. Mas nada é barato. Mas depois ele vai comer, pô. Né? A lona tá forte e tal, mas no mar, pô, eu sei, pô. E ninguém mais fala disso, né? Ninguém mais fala, é isso mesmo. É a nova ponta da praia. Eu acho que. Heraldo, Construir a mureta. tá me lembrando aquele ditado: jacaré que dorme na areia, onda leva, né não? Um absurdo aqui em Santos, né? Como é que chama? As cancelas nas entradas dos canais. A cancela, as comportas. A comporta era manual, o cara tinha que ficar na manivela lá, agora é eletrônica. Não funciona. Gastou uma fortuna para botar uma cancela. Para que não precisa de cancela? Basta deixar o guarda municipal ali e pronto. Mas por que é uma cancela? Se não funciona também. E é eletrônica, hein? O chip queima, né? Muita maresia. Brincadeira, viu? Bom, ontem foi o Dia das Mães, né? E na programação da televisão teve várias lives, né? Eu ouvi a do Michel Teló, bem sertanejo, que eu gosto muito. Aliás, aquele rapaz lá é uma pessoa do bem, né? Michel Teló, gosto dele. E teve depois a do Roberto Carlos, também. Teve a da Anitta, já não é muito a minha praia e tal. E teve a do Zeca Pagodinho. A do Zeca é que chamou a atenção, porque ele fez a live toda e não entornou uma cervejinha, rapaz. Ele estava meio contrariado com aquilo. Aí, o pessoal que estava assistindo colocava, né, o copinho assim para mostrar, né, e fazia uma foto. Aqui, Pagodinho. Mas de quanto que você tomou uma também? Ele reclamou que estava com o bico seco. Ele reclamou, não gostou, não. Agora, a live do rei, o rei tá embalsamado, hein? Tá mais novo ainda, pô. Olha, o rei Roberto, né? Cabelo pretinho. O homem tá lá com... Ele deve ter o quê? Hoje já tem quase 80 anos, não tem, não? 79, parece. Diz, né? Não é bom, o homem não... Já tinha jovem guarda. O homem não sai da moda, o homem é bom, viu? É verdade. Eu tava falando aqui pro meu genro, eu falo assim pra ele: presta atenção, olha a voz dele. Não sai do tom nunca, é reta, é limpa. Aí ele falou assim: mas eu não gosto. Eu falei: não é questão de gostar. Falei assim: quando você tiver um pouquinho de idade, você vai entender. Você vai entender o que é cantor, o que é música, o que é uma afinação. Então você vai entender. Então ele tem uma voz reta, limpa. Ele canta bem qualquer música. Não tem essa música dele ele canta bem. Não, ele canta bem iguais a todos. Ele canta a de 1900 Lá Vai Bolinha hoje, como ele cantava a 1900 Bolinha igual. Então, ou seja, ele tem uma voz maravilhosa. Você sabe, eu acho, em 2011, nós fizemos uma programação pelo Rotary, eu, Fábio, uns amigos e tal, e foi um cruzeiro, né? E teve
teve uma parada no Rio de Janeiro. Aí nós descemos e tal, e o Fábio disse assim, não, eu vou levar vocês agora para casa do Roberto Carlos, que é meu amigo e tal, lá no morro, lá na Urca. E nos levou, falei, não vamos perturbar o rei, ô Fábio, não deixa o rei sossegado e tal. Você sabe, nós passamos na porta, viu? Passamos. O Fábio queria parar, eu falei, não vamos perturbar o rei não, que é isso? Ele mandou subir, sobe, mas era muita gente. Mas mais ou menos, eu falei, não vamos. Sem avisar, tá parecendo a marcha do Bolsonaro, que vai na casa do atravessando a rua, né? Meus amigos, a situação tá dessa forma, né? Hoje o rodízio, quem vai a São Paulo precisa ter muita atenção, rodízio, porque a multa é pesadinha, viu? É R$106 e uns quebradinhos, né? Então, muito cuidado, aproveitar para quem não tomou a vacina, tomar a vacina e se preparar, esperar que realmente comece os cientistas falam muito de curva, que essa curva entre numa linha descendente, né? Para a gente não ter que ficar comentando só mortes. E hoje já são 12 mil, hein, Heraldo? Sexta-feira 10 mil, hoje mais de 12 mil, um fim de semana 2 mil pessoas. Esperar, né, Washington? Você que é desse ramo aí do comércio, né, representantes dos trabalhadores do comércio, que a gente possa encontrar um mecanismo de voltar à atividade depois, né, disso tudo, porque a situação está ficando realmente complicada, né? O que tem de estabelecimento fechando e outros que não vão ter nem condição nenhuma de reabrir depois da pandemia, né? Já tivemos semana passada aí o anúncio de restaurantes que fecharam, realmente não vão reabrir mais. Realmente preocupado, viu? A perspectiva não é das melhores, não. Inclusive, Heraldo, hoje nós estamos retornando, vamos fazer uma reunião lá no sindicato para a gente definir qual é o caminho que vamos tomar nesse período até o dia 31, né? Isso se realmente for até o dia 31, porque se continuar que nem está acontecendo, ou seja, cada período, cada 15 dias é uma quantidade monstruosa de pessoas falecendo e sendo contaminados. Então, quer dizer, na verdade, não vai passar da noite para o dia isso, vai perdurar por muito tempo. E, na verdade, as pessoas não têm mais esperança, está ficando sem esperança. O empresário que já estava ali tropeçando, capengando, na verdade, ele está sem esperança nenhuma. Eu lembro que eu trabalhava de gerente numa empresa, hoje ela não tem mais, mas tinha um gerente administrativo que ele falava assim, vai chegar um momento que só vai existir 2 ou 3 empresas do mesmo segmento. E ao longo desse tempo já estava acontecendo, mas eu acho que agora o vírus vai acelerar esse processo. Eu acho que as empresas vão começar a se incorporar e realmente vão se tornar grandes empresas e tomar conta realmente do mercado, 2 ou 3 só naquele segmento, infelizmente. E os pequenos, né? Os pequenos vão viver de nada mesmo. E isso também não é bom para nós, consumidores, né? Sim. Quando fica na mão de 2, 3... É o que aconteceu com os mercados, né? Os armazéns, as farmácias, né? Você tinha a farmácia de bairro, você tinha o farmacêutico, né? Hoje é tudo rede. A cada esquina tem uma, né? Uma verdade. Rede, né? E outra coisa, antigamente você entrava numa farmácia era ser atendido rapidamente. Hoje, com toda a tecnologia, você fica lá quase meia hora dentro de uma farmácia, o cara pesquisa um item, não sei o que, e volta. E o cartão, o cartão mais, o cartão da farmácia. Aí ele quer enfiar aquele que o laboratório está dando um bônus para ele. Eu quero aquele, não. Mas esse aqui é melhor, não. Esse não é melhor, não. É melhor para você, eu quero aquele. Tem que ver melhor para quem, né? Melhor para quem que você está querendo. Depende do ponto de vista, né? Agora, Washington, no setor de comércio, a maioria dos contratos também foram suspensos, não?
Olha, Reinaldo, o que acontece é o seguinte, se a liminar do Lewandowski tivesse dado seguimento, nós teríamos um controle maior em relação, porque todos teriam que ser encaminhados para o sindicato. Falar que ia ser analisado, não dá. Uma coisa que o ministro Barroso falou, e ele tem razão no provimento do voto dele. Nós estávamos, na verdade nós já estamos, desde 2017, com uma quantidade de pessoas bem menores no sindicato, devido às mudanças que houve. A diretoria normalmente é enxuta, porque a maioria ainda não é diretores afastados no sindicato, a maioria trabalha nas suas respectivas empresas. Então, nós não teríamos corpo para fazer análise de todos os contratos. Só que assim, os que vieram para a gente, foram bastante, em torno de uns 5 mil contratos, que chegaram, porque teve muitos que não encaminharam. Tem muito contrato mal feito, tem contrato que chega para a gente que nem o patrão nem o empregado sabe. Ou seja, se chega um contrato, o Fábio como advogado sabe, documento sem assinatura e vem dizer que está fazendo um acordo entre patrão e empregado, é meio difícil, né? Tanto é que a nossa preocupação agora de nós retornarmos para dar esse respaldo ao trabalhador é exatamente dar o atendimento do que? Ou, no caso, ou a contabilidade ou a empresa demorou para encaminhar para o Ministério da Economia e vai ter o risco desse trabalhador ter que cobrar da empresa o salário pela empresa ter encaminhado fora do prazo. E aí a empresa vai jogar a responsabilidade para o governo, que é isso que vai acontecer, e vai sobrar para quem? Para o sindicato. Para o sindicato resolver. Então, ou seja, vai dar uma maçaroca de dor de cabeça, vai dar um problema tremendo isso aí, porque assim, o governo jogou, mas o governo não tem suporte nenhum. Tanto é que tem muitas pessoas já reclamando que teve a suspensão de contrato e até agora não recebeu nada. Pois é, e vai ficar sem receber aquela parcela do seguro-desemprego, né? Porque Então, uma parte a empresa paga, a outra o seguro, né? Mas a própria MP diz que se a empresa perdeu o prazo, porque ela tem 10 dias para encaminhar, e isso era antes do ok do sindicato. Mas a partir do momento que até 3 salários mínimos, que ela pode fazer o acordo direto com o empregado, a partir da chegada dela, do cadastro dela junto ao Ministério da Economia, o governo em 30 dias libera esse saque. E já não está acontecendo, já está começando a dar problema. E aí o trabalhador vai procurar quem? O Ministério do Trabalho não existe mais. E o pouco que existe não está funcionando. E agora os trabalhadores vão procurar a gente, sindicato. E mesmo com o quadro reduzido, a gente vai ter que entender. Agora vai resolver como? Um problema do governo? Fala para mim. É complicado. Meus amigos, vamos em frente, né? Encerrar o programa de hoje e fazendo um voto de que a situação se resolva. Afinal de contas, a gente já está aí para avançando mais do segundo mês, já nesse isolamento total, e a situação vai ter um fim. E espero que seja um fim de forma produtivo para todo mundo, porque não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, né? Então, nós vamos ter que dar o nosso jeito aqui, e um pouquinho de fé, e o brasileiro sempre é criativo nesse ponto, e talvez não, eu tenho uma absoluta certeza que muita gente vai sofrer e tal, mas a gente vai conseguir superar isso. Obrigado aos amigos aí, o Austin e o meu irmão Fábio, pela participação no programa de hoje, e a gente volta a se encontrar em novas oportunidades. Obrigado a todos. Obrigado, Heraldo. Bom dia a todos. Obrigado, Fábio, Heraldo Washington. Abraço, foi meu. Falou, Gabriel. Gabriel, abraço. Obrigado, Gabriel. Até amanhã. Até amanhã, tchau.